Alguém aí é amigo do Papa Bento XVI? Alguém falou com ele ao telefone recentemente? Alguém tomou café da manhã com ele? Alguém já foi acampar com ele? Existe alguém que o conheça pessoalmente, intensamente, intimamente? Ele poderia ser de outro planeta, tão distante de nós que, para nós, não temos contato íntimo com ele. Mesmo assim, muitos aceitam o Papa Bento XVI como vigário de Cristo. Em outras palavras, o vice-presidente de Deus na Terra. Jesus está mais perto de você do que isso. Amém. E, no entanto, para muitas pessoas, Jesus parece estar muito distante, uma grande celebridade com quem não conseguem entrar em contato, mas não alguém íntimo. Mas a Bíblia insiste que ele está muito perto de nós. Ela o descreve como mais próximo de nós do que um irmão de sangue, mais próximo do que os pais jamais foram. Um alter ego que grava todas as nossas conversas íntimas, mas nunca trai nossa confiança. Alguém feito em tudo semelhante a nós, um íntimo tão próximo que nenhuma palavra em português consegue descrever adequadamente esse relacionamento, mas lemos nas Escrituras que ele é misericordioso e fiel sumo sacerdote e assuntos pertinentes a Deus para fazer expiação pelos pecados do povo. Em outras palavras, o sumo sacerdote do Novo Testamento para você. Ele é como um médico, seu médico, só que você é o único paciente dele. Ele é o médico da sua alma, um psiquiatra divino, alguém que entende seus sentimentos secretos. Paulo escreve, ele se comove com os sentimentos das nossas enfermidades, das nossas fraquezas, o que significa que ele é compassivo, mas nunca é condescendente com você. Ele nunca o desculpa pelos seus erros, mas o exige com rigor porque o ama. Sim, ele raciocina de causa e efeito, é compassivo e, além de amigo, é o melhor amigo que você jamais terá. A vitória que ocorreu em Jesus nos foi dada e agora se concretiza em nós quando escolhemos exercer fé nele. Cristo morreu por nós há 2000 anos. Ele selou nossa dívida com as palavras paga. Mas será que ele completou sua obra naquela época para que agora possa tirar um tempo de folga e estar de férias? Ele ainda tem muito trabalho a fazer, pessoal. A resposta, claro, é não. Ele enviou o seu Espírito Santo. Veja bem, não somos como carros com o tanque cheio de gasolina para que possamos simplesmente funcionar sozinhos. Somos como um bonde que precisa se manter conectado à rede elétrica, senão para. E a boa notícia é que a energia continua fluindo através da rede do Espírito Santo. Existe um grande sistema religioso envolvendo milhões de pessoas que se baseia na premissa de que um certo clérigo foi designado para ser o vigário de Cristo na terra. E a ideia é que quando Cristo ascendeu ao céu, Jesus teve que encontrar alguém para substituí-lo, para administrar seus negócios aqui na terra. E assim, os supostos sucessores de São Pedro usurparam essa honra e afirmam estar conduzindo os negócios de Jesus em sua ausência. É correto dizer que Cristo precisa de um vigário aqui na terra. Cristo precisa de alguém para dar continuidade aos seus negócios aqui na terra. Mas não é correto dizer que um homem mortal e falível pode fazer isso. Cristo disse que seu vigário divinamente designado é o próprio Espírito Santo. Jesus disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Esse é o verdadeiro vigário de Cristo conduzindo seus assuntos nesta terra em sua ausência. Agora na carne, vejam bem, Cristo não poderia ser. Cristo assumiu nossa carne humana para que ele pudesse viver. Ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não, ele assumiu essa carne por toda a eternidade.
mas por meio do Espírito Santo, ele permanece intimamente com cada crente. De modo que os primeiros discípulos que conversavam e caminhavam com Jesus não poderiam estar mais próximos dele do que você está com ele agora, por meio do Espírito Santo. E é por isso que ele disse: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Auxiliador não virá para vocês. Agora os alcoólatras querem saber como parar de beber. Eles não sabem como parar de beber. Existem ladrões, existem corruptos, existem viciados. Existem glutões terrivelmente envergonhados. Eles desejam saber como nunca mais se entregar às suas paixões. Como podemos vencer esses impulsos internos do mal? E logo aprendemos que tentar ser melhores, fazer resoluções ou promessas, nada disso nos ajudará. Somos como os filhos e as filhas de um grande rei que foram feitos escravos em uma guerra de conquista romana. E somos cativos e indefesos aos nossos desejos ardentes de libertação. E Jesus diz: todo aquele que peca é escravo do pecado. Todo aquele que peca é escravo desse desejo. E o pecado nos afastou. Eu digo que o pecado nos tornou inimigos do nosso melhor amigo, Jesus. Isso nos faz pensar coisas ruins sobre Jesus. É isso que o pecado faz. Ele nos faz pensar coisas sobre Jesus que não são verdadeiras. Sim, Paulo escreve: vocês eram inimigos dele em coração e mente, e por isso suas obras eram más. Não tínhamos bons pensamentos a respeito de Deus, a respeito de Jesus, e por isso nossas obras eram más, diz Colossenses 1:21. Paulo disse em Romanos 7, versículo 14: o que faço não entendo, pois o que quero fazer isso não faço, mas o que detesto isso faço. Que guerra estamos travando dentro de nós, não é mesmo? Paulo diz: no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Em minha mente penso que a lei de Deus é correta, mas vejo outra lei, escreve ele. Ou o princípio que me adverte contra a lei, ou o princípio da minha mente, e me leva cativo à lei, ou o princípio do pecado que está nos meus membros. Outra tradução diz: quando quero fazer o bem, só o mal está ao meu alcance. E então Paulo clama, como todos nós: miserável criatura que sou, quem me libertará deste corpo condenado à morte? O que é a morte? Você sabe, o pecado cobra seu preço. O salário do pecado é a morte, não é? Quem quer um salário assim? Nenhum de nós quer. Alguns talvez queiram, porque Jesus disse: todos os que me odeiam amam a morte. Sim, isso é um provérbio. Provérbios 8, versículo 36. Mas nós somos como Paulo clamando: quem me resgatará? E Paulo dá a resposta: somente Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, não há condenação, escreve ele, para aqueles que estão unidos a Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus a lei vivificante do Espírito te libertou da lei ou do princípio do pecado e da morte. Um poder maior que o pecado assume o controle quando paramos de resistir ao Espírito Santo. E esse princípio mais forte que o pecado, é a lei vivificante do Espírito Santo. O Espírito Santo governa o coração. Ele vence o mal que antes nos derrubava. E se isso não fosse verdade, não haveria esperança para nenhum ser humano. Mas é verdade. E Paulo continua explicando que o que Cristo fez por nós há 2000 anos, o Espírito Santo faz por nós agora. Lemos em Romanos, capítulo 8, versículos 3 e 4, que o que a lei não podia fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa como oferta pelo pecado. Ele condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Agora, se você tivesse um inimigo que estivesse constantemente tentando matá-lo, você não ficaria feliz se ele fosse condenado em um tribunal? Você não ficaria feliz se ele fosse condenado e preso?
Você não precisaria ficar olhando por cima do ombro o tempo todo se tivesse um inimigo condenado e preso. Amém? Bem, é isso que acontece com o pecado na carne. Jesus foi enviado à semelhança da nossa carne pecaminosa. Ele enfrentou a tentação como nós devemos enfrentá-la. Ele carregou o nosso fardo. Ele venceu o pecado ali mesmo, dentro da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa. Bem, deixe-me ilustrar desta forma. Suponha que um pai diga ao seu filho pequeno para pegar um martelo e para cravar um prego grande em um pedaço de madeira dura. Agora, essa criança tenta, mas não consegue, porque o martelo é pesado demais para ela manusear, e o prego é grande demais para ela firmar na madeira dura, a ponto de nem conseguir começar a cravar. Onde está a fraqueza? Será que o pai deveria jogar o martelo fora? É aí que está a fraqueza? Não. O martelo está em boas condições. A fraqueza da criança está na carne para manejar o martelo. Agora, deixe o pai pegar o braço da criança no seu e segurar o martelo firmemente com a mão da criança, segurando o prego com firmeza para que ele penetre facilmente na madeira. Agora, deixe que o martelo seja a lei de Deus. E embora Paulo diga que a lei é fraca, ele quer dizer que ela não é fraca em si mesma, mas apenas é fraca por causa da nossa natureza humana. Veja, é aí que reside o problema. O problema não está no martelo, o problema não está na lei, está na fraqueza da nossa carne, a sua e a minha. E Deus resolve o problema enviando Jesus em semelhança da carne pecaminosa e ali mesmo condenando o pecado na carne. Ele o convence, ele o proíbe no tribunal e o aprisiona. Entende? Assim, a vitória que ocorreu nele agora nos é dada pelo Espírito Santo e agora se concretiza em nós quando escolhemos exercer fé nele e deixar o Espírito Santo fazer isso. Exercer a lei em nossos corações, em nossa carne. Há muito tempo Deus já fez isso por nós em Cristo e agora o Espírito Santo está tornando isso eficaz em nós. Ele nos convence da justiça de Cristo. Mas o que é a sua justiça? Bem, ela foi aperfeiçoada à semelhança da carne pecaminosa. Em sua carne, Jesus travou uma batalha. Ele travou uma batalha como todos nós. E ele foi, como Paulo diz, tentado em todos os aspectos, à nossa semelhança. Louvado seja Deus, mas sem pecado. Então ele assumiu a nossa natureza. Nascido da descendência de Davi, diz Paulo, segundo a carne. Aquele que santifica e aqueles que são santificados, esse é o próprio Cristo, e todos nós somos um. Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ora, visto que os filhos participam da carne e do sangue, ele também participa da mesma coisa. Portanto, em tudo era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, para que pudesse ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação, isto é, reconciliação pelos pecados do povo. Pois, tendo ele mesmo sofrido quando tentado, é capaz de socorrer os que são tentados. Portanto, você sabe, nunca se sinta sozinho quando for tentado. Nunca. Nenhuma tentação pode te vencer. Isso significa que Cristo já não foi conquistado na carne. Ou seja, a sua carne, por mais que você tenha caído em pecado, tem o braço de Cristo longo o suficiente para te alcançar. E de agora em diante não há desculpa para nenhum pecado. Até mesmo esse profundo afastamento de Deus que sentimos, esses maus pensamentos que temos sobre Deus, Cristo removeu e aboliu. Vocês que antes eram estranhos a Ele e inimigos em sua mente por causa de obras más, agora Ele os reconciliou no corpo da sua carne mediante a morte. Paulo escreve em Colossenses 1, 22, 23. O diabo dirá, bem, isso é notícia boa demais. Você não quer acreditar nisso. É isso que o diabo dirá. Qual é a nossa parte? É consentir em ser guiado pelo Espírito Santo, dar o nosso consentimento, como aquela criancinha que permitiu ao pai unir sua fraqueza à sua força e cravar o prego na madeira dura.
Assim, permitimos que Cristo opere em você o que é agradável aos seus olhos. Mas será que posso realmente ser liberto? Alguém pergunta. Alguém pode dizer, por favor, não me diga algo que não seja verdade. Essa fraqueza na minha carne, que a Bíblia chama de lei do pecado e da morte, parece-me forte demais. Por favor, não me diga algo que não seja verdade. Existe uma lei do Espírito que dá vida e que realmente me libertará? Sim, pois o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Disse o anjo a respeito dele: chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados e não nos seus pecados. Isso seria uma zombaria. Seria como dizer a um homem que ele está livre quando as correntes ainda o prendem. Mas você já viu o poder de Jesus em sua vida? Você já viu o poder de um raio despedaçando uma árvore gigante, reduzindo-a a pedaços? Bem, é isso que o Espírito de Cristo faz. Ele quebra essa lei do pecado que está em nós. E sim, alguém pode dizer, eu já vi como um raio atinge, eu já vi o que ele faz, mas nunca senti esse poder me atingir. Como posso saber que existe um poder no Evangelho para quebrar os grilhões do pecado que me aprisionam? Em Tito 2,11, lemos: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Sim, isso já foi mostrado a vocês. Ensina-vos a dizer não à impiedade e às paixões mundanas. Tito 2, versículo 11. Você consultou a Nova Versão Internacional. Portanto, quando escolhemos andar segundo o Espírito, deixar que Ele nos segure pela mão, o seu poder opera em nós. E qualquer pessoa pode vir a Cristo exatamente como ela é. E deixe que o Espírito Santo guie pela mão. Você não precisa tentar se curar primeiro. O Espírito Santo nos conduz à justiça. E todo o poder reside na cruz de Jesus Cristo. Ninguém pode com justiça falar de suas glórias. Longe de mim gloriar-me, escreve Paulo, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo foi crucificado para mim. E o que é o mundo que foi crucificado para mim? João nos diz que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Está tudo ao nosso redor, não é? Mas, mais importante ainda, está em nós, dentro de nós. E precisamos reconhecer isso. E agora, voltemos nosso olhar para o poder da cruz. E o mundo está morto, está crucificado, foi reduzido a nada. Isso se torna até mesmo repugnante para nós, e todos os encantos do mundo são anulados pela glória maior da cruz de Cristo. Então você pode dizer, bem, como isso é possível? Todo mundo ama o mundo, todo mundo ama as coisas que se pode obter do mundo, todo mundo ama o dinheiro que nos ajuda a obter as coisas do mundo, todo mundo ama os prazeres do mundo. Paulo também o amou um dia. Paulo outrora amava isso, mas descobriu um poder maior que o libertou. Vejamos um exemplo. Imagine que temos uma criança pequena que se perdeu em uma grande multidão na cidade. Esse é o pesadelo de qualquer pai, não é? O pesadelo de todo pai é ir ao shopping com o filho e de repente olhar em volta e ele ter sumido, desaparecido. O pobre menino não consegue encontrar a mãe. Então, um policial bondoso tenta confortá-lo. Um policial o encontra. Graças a Deus por isso. Graças à bondade de Deus por isso. E o que o policial faz? Ele tenta confortar o menino aflito que não consegue encontrar a mãe, dando-lhe um refrigerante. Ah, não usamos a palavra refrigerante. Isso é coisa do sul. Ele lhe dá um refrigerante, ok? E lhe dá um sorvete de casquinha. E lhe dá alguns doces que você sabe, normalmente as crianças adoram. Mas mesmo que um estranho lhe desse todos os doces do mundo e ele não tivesse a mãe, ele não ficaria feliz, certo? E então, de repente, o menino vê sua mãe e joga fora o refrigerante, o sorvete e os doces, e corre para aquela que mais o ama, mais do que qualquer coisa no mundo inteiro. Veja bem,
todos os prazeres do pecado se tornam para nós nada mais do que refrigerante para uma criança quando vemos Jesus naquela cruz. A maior demonstração do amor de Deus por nós, escreve 1 João 4, 9 e 10, foi o envio de seu único Filho ao mundo para nos dar vida por meio dele. Vemos o verdadeiro amor não no fato de amarmos a Deus, mas no fato de que Ele nos amou. E enviou o seu Filho para fazer expiação pessoal pelos nossos pecados. Assim, aquilo que o mundo chama de glória torna-se simplesmente repugnante em contraste com o amor de Deus na cruz. Tudo aquilo que eu considerava lucro, escreve Paulo, agora considero perda por causa de Cristo. Por causa dele, arrependi-me de tudo e transformei em lixo para que eu possa ganhar a Cristo e estar plenamente unido a Ele. Filipenses 3, 7 e 9. Há pessoas muito famintas que às vezes comem couro, eles vão comer serragem porque não tem nada melhor. Sabe, nós nos alimentamos do pecado. Nos alimentamos do pecado porque estamos morrendo de fome do verdadeiro amor de Deus. É por isso que nos alimentamos do pecado. E nada mais tem tanto poder para atrair as pessoas quanto o amor de Deus. Porque é disso que as pessoas anseiam. Pois Jesus foi muito claro quando disse: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E ele disse isso a respeito de si mesmo. As pessoas estão famintas. É por isso que se entregam ao pecado. Elas estão famintas de amor. E o que elas precisam é da plenitude do amor de Jesus em seus corações. Era uma vez uma menina escocesa que saiu da casa de seu pai pastor. Ela se perdeu na grande cidade pecaminosa e, como algumas jovens nas grandes cidades de hoje, tornou-se prostituta. E seu pai, angustiado, esperou muito por seu retorno. E finalmente ele foi à cidade e caminhou pelas ruas escuras, entoando o seu familiar chamado de pastor para que sua filha perdida o ouvisse. E uma noite, enquanto ela estava em uma casa de pecado, ouviu o chamado de seu querido pai do lado de fora, e com lágrimas nos olhos, correu para fora ao seu encontro, pois não conseguia resistir ao seu chamado de amor por ela. Jesus está chamando você, meu querido, com o seu amor, e a mim também. E se não resistirmos ao amor de Cristo revelado em sua cruz, seremos atraídos a Ele pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos dará um dom precioso, o arrependimento, uma verdadeira tristeza no coração pelo próprio pecado. Deus exaltou Cristo com a sua mão direita como príncipe e salvador para dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados. Se não resistirmos, o Espírito Santo, por meio da cruz e do amor de Deus, nos conduzirá de volta para casa para Jesus. Amém.